A doutora Alexandra é docente do Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina da USP, onde ela atua na disciplina de Pediatria Preventiva e Social, trabalhando no entendimento do impacto do estresse tóxico, determinantes sociais da saúde e outros fatores adversos durante os primeiros anos de vida, no desenvolvimento infantil. A doutora Alexandra também propõe e avalia novas abordagens para a promoção do desenvolvimento da saúde da criança. E é diretora do Centro de Desenvolvimento Infantil da Faculdade de Medicina da USP, pesquisadora principal de projetos financiados pelo Brasil e projetos internacionais, e tem experiência na condução de projetos de pesquisa para avaliação, formulação e implementação de intervenções para a promoção do desenvolvimento infantil, que possam ser traduzidas em políticas públicas. Então, vejam, a linha de pesquisa que culmina em tudo que a gente conversa aqui, né? Então, a gente está muito feliz mesmo por você ter aceitado, viu, Alexandra, por ter usado esse tempo para estar aqui com a gente, viu? Então, fique muito à vontade para colocar sua apresentação, para iniciar, tá? Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço o convite, também estou muito feliz de estar aqui e poder compartilhar com vocês um pouco do trabalho, e como a DORAD, eu estava contando para a Graziela, como a DORAD foi importante para mim desde o início da minha atividade de pesquisa, né? Então, eu vou falar hoje sobre isso, sobre a DORAD e a formulação de políticas públicas para o desenvolvimento da criança, né? Como ela disse, eu sou do Departamento de Pediatria, sou do Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina da USP, né, na disciplina de Pediatria Preventiva e Social, que tem como objetivo promover a saúde da população, melhorar a saúde das crianças, e particularmente as crianças mais vulneráveis, proteger a saúde e a segurança da criança, reduzindo disparidades e abordando os determinantes sociais da saúde. Então, nesse contexto, e pensando numa nova abordagem da pediatria, que foi sistematizada pelo Jack Shonkoff num artigo da Pediatrics em 2012, o nosso departamento começou a entender que as mudanças sociais têm desafiado os pediatras para abordar situações complexas que vão além da natureza médica, e que a atenção à saúde, ela precisa ir além do conceito da doença, né, envolvendo a comunidade, o Estado e a sociedade, né. Então, a questão premente da pediatria contemporânea é como obter um impacto maior, melhorando as perspectivas de vida das crianças e das famílias expostas às condições cada vez mais complexas que ameaçam o desenvolvimento saudável, né? E segundo essa nova abordagem, que a gente chamou de pediatria ambiental, né, uma matriz eco-biodesenvolvimentista, a gente entende que é importante entender as experiências adversas precoces e como elas podem afetar o desenvolvimento saudável, né? Entender que as raízes dos problemas de saúde, do desenvolvimento, se encontram nos primeiros anos de vida e que, portanto, a prevenção das consequências as consequências de longo termo tem que se começar desde o início da vida, né? Nessa visão, o departamento chegou à conclusão que o pediatra precisa incorporar na sua prática um entendimento profundo das origens precoces da doença, né? Então, da DORAD e do estresse tóxico no desenvolvimento da criança. Ele tem que ser capaz de identificar quais são essas crianças que têm o maior risco em função da exposição, né? Ele tem que ser capaz de diagnosticar os problemas de desenvolvimento, utilizando um arsenal de instrumentos para isso,
e colaborar com os esforços existentes para identificar intervenções que sejam eficientes para minimizar os efeitos deletérios dessas exposições no início da vida, né? Então, com base nessa visão da pediatria, o nosso departamento, desde 2006, começou a trabalhar com essa linha de pesquisa da DOHAD, né? Principalmente estudando um pouco a interação do gene e do ambiente. E para isso foi criada uma corte retrospectiva, que a gente chamou Corte Butantan, que era uma corte de pacientes atendidos no Centro de Saúde Escola Butantan, né, adultos, mas que foram atendidos no início da vida e que, portanto, a gente tinha no prontuário as informações de nascimento. Então, a gente começou a trabalhar dessa forma retrospectiva. E focando, acho que como muitas pessoas que trabalham que trabalham na DOHAD, começamos a focar no baixo peso ao nascer, né? E aí a gente trabalhou com essa corte, as associações do baixo ao nascer e desfechos de fatores de risco cardiovascular no adulto, efeitos intergeracionais do peso de nascimento e condições maternas na vida do adulto, enfim, trabalhos relacionados bem ao conceito da DOHAD. Em 2011, a gente organizou um evento da DOHAD no Brasil. E para esse evento, a gente convidou o Mark Hanson e o Peter Gluckman para fazerem uma apresentação. E aí, eu tive essa grande oportunidade de conhecer os dois pessoalmente, durante esse evento, eles quiseram conhecer o nosso trabalho na Corte Butantan, e na época a gente estava fazendo um estudo da avaliação do Programa de Saúde da Família no desenvolvimento da criança, e o Peter Gluckman quis conhecer o campo, e eu levei o Peter Gluckman para fazer uma visita às comunidades vulneráveis da região oeste com as quais a gente trabalhava. E aí, durante essa manhã, a gente pôde conversar, e essa conversa mudou muito, assim, a minha forma de trabalho. Acho que foi determinante para a minha forma de trabalho. Porque ele falou para mim, olha, vocês, trabalhando dessa forma retrospectiva, você não consegue um resultado tão robusto nos seus estudos, porque você perde muitos pacientes, porque você não tem informações detalhadas do início da vida, então, talvez vocês pudessem repensar a forma como vocês estão, a sua metodologia de estudo para você ter artigos de mais impacto, enfim, para você ter uma pesquisa de mais impacto. E aquelas palavras do Peter Gluckman me influenciaram muito e nos levaram a repensar a nossa plataforma de estudo, e a gente resolveu criar uma corte, então, prospectiva, né, em que a gente conseguisse coletar as informações do período da gestação e do nascimento e acompanhasse as crianças ao longo da sua vida, né. Essa corte chama Corte ROC, né, região Oeste Cohort, na verdade, porque ficava mais fácil para os financiadores externos pronunciarem, que Butantan era uma palavra muito difícil para eles falarem, e a gente começou a coletar, então, dados de todos os bebês que nasceram no HU de 2012 a 2014, cujos pais moravam na região oeste, né? Então, a gente conseguiu, o primeiro financiamento foi um financiamento bem pequenininho do Centro de Desenvolvimento da Harvard, né, seguido por um outro financiamento do David Rockefeller Center
for Latin American Studies, e assim a gente foi indo e conseguindo recursos para financiar essa corte, que continua até hoje, né? Então, nosso objetivo era, a gente não conseguiu acompanhar o período de gestação, na verdade, porque poucas mães faziam o pré-natal no HU, a maioria das mães fazia o pré-natal nas unidades básicas de saúde da região. Então, a gente fazia a entrevista de início no momento do parto, né, logo após o parto, né, durante o período de internação pós-parto, e continuava o segmento dessas crianças ao longo da vida. E a ideia era a gente ter uma visão ampla das condições de vida durante esses primeiros anos, né? Pensando em estresse, pensando em estilo de vida, pensando em poluição, nutrição, aspectos econômicos, enfim. O primeiro segmento, então, era na ocasião do parto. Aí a gente fez um convite para que essas crianças viessem ao ambulatório da pediatria no HU com 6 meses de vida. Essa vinda para o ambulatório, a gente viu que foi muito complicada, a gente tinha um número de pessoas que acabavam não aparecendo muito alto, e a gente teve que mudar a nossa estratégia. E aí a gente começou a fazer uma estratégia de visitas domiciliares, porque aí a gente que ia atrás das famílias, ao invés de chamar as famílias para virem para o hospital, que tinha um absenteísmo muito grande. Então a gente fez uma onda de segmento de visita domiciliar com 1 ano de vida, depois com 3 anos, e em 2019, a gente começou o segmento de 6 anos, que infelizmente teve que ser interrompido em 2020 por conta da pandemia, né? Mas a ideia era a gente coletar, então a gente tinha as informações de nascimento, durante a entrevista do pós-parto, a gente fazia perguntas sobre o período de gestação, e mesmo perguntas sobre condições de vida antes da gestação e durante a infância da mãe, e ao longo do desenvolvimento da criança, a gente aplicou uma série de caracterização socioeconômica, perguntas sobre a situação familiar, e a gente fazia avaliação do desenvolvimento da criança, né? Então, o perfil da corte a gente publicou o ano passado, eu coloquei aqui embaixo a referência, se alguém tiver interesse em procurar mais informações. E a ideia, a gente espera que a gente consiga seguir essas crianças pelo menos até a adolescência, né? Vamos ver se a gente vai conseguir. Com essa plataforma da corte, a gente pôde fazer uma série de estudos, pensando nessa exposição durante o período fetal e nos primeiros anos de nascimento, e desfechos de desenvolvimento mais tardios, né? Então, por exemplo, a gente fez trabalhos com criança, usando o pequeno para a idade gestacional e grande para a idade gestacional, e a gente fez esse trabalho, é um trabalho que a gente trabalhou crescimento, né? Desnutrição e desenvolvimento da criança. E aí, um assunto que nos chamou a atenção e que a gente vem investigando desde então é a diferença dessa exposição e da restrição intrauterina, a diferença do impacto da restrição intrauterina nos meninos e nas meninas, né? A gente percebe que os meninos são mais vulneráveis a essa restrição
intrauterina. A gente fez trabalhos relacionados à depressão materna, à violência, enfim, negligência e os impactos no desenvolvimento da criança. E aí, nesse momento, a gente queria ver como que a depressão materna afeta o desenvolvimento cognitivo aos 12 meses, e a gente, esse é um estudo que, como o grande conjunto de estudos que vem a depressão materna, ainda os dados são muito diversos, né, os resultados são muito diversos, e no nosso caso a gente não achou uma correlação significativa entre depressão materna e desenvolvimento inadequado. No caso, a gente fez desenvolvimento motor, né, aos 12 meses, mas a gente fez um outro trabalho que a gente considerou muito interessante, que ainda está em fase de publicação, que foi tentar ver como que a violência, a negligência interferem no desenvolvimento da criança. E esse trabalho, a gente usou dados da violência do ambiente, então a violência na vizinhança, tráfico de drogas, criminalidade, a gente usou a violência dentro do domicílio, então violência doméstica e abuso sexual, e a gente também analisou o estilo parental, né? E o que a gente viu nesse trabalho foi que o estilo parental, ele funciona como um mediador desse ambiente todo. Então, quando o estilo parental ele é punitivo, há uma correlação com um desenvolvimento inadequado, independente da situação do ambiente externo. Ao mesmo tempo em que o estilo parental positivo, então um estilo afetuoso, né? Um estilo parental afetuoso, ele consegue criar uma proteção para aquela criança, mesmo num ambiente externo muito violento. Então, a conclusão desse nosso trabalho foi: bom, a gente não consegue trabalhar o ambiente externo, mas talvez se a gente trabalhar o ambiente familiar, a gente consiga minimizar os impactos desse ambiente externo para o desenvolvimento da criança. Nesse momento, aí a gente também começou a ver que a gente precisava melhorar a qualidade dos nossos dados, porque quando a gente trabalha com estresse, a gente usa estresse reportado, e por mais que a gente use instrumentos validados e já comprovados, o estresse é sempre reportado. E, portanto, ele é relativo em função de como a pessoa responde à situação, que varia de pessoa para pessoa. Então, a gente começou a trabalhar com biomarcadores de estresse, né? Tem muita gente que tem trabalhado com isso, então a gente começou a usar o metiloma, a gente começou a usar o comprimento do telômero, e também o cortisol como biomarcadores do estresse, né? Então, na corte, a gente passou num subgrupo dessas crianças, a coletar também biomarcadores para tentar corroborar esse nosso dado de estresse, né? E aí alguns trabalhos mostraram para nós
esse trabalho de cortisol, a gente coletou a amostra de cabelo da mãe e da criança aos 9 e aos 12 meses depois do parto, né? E aí a gente tentou fazer uma correlação entre o nível de estresse da mãe e da criança, e a gente viu que há um alto grau de correlação dessa díade, né? Então, as mães e as crianças, elas têm um nível de estresse semelhante diante da adversidade. Enfim, a nossa ideia é usar marcadores biológicos como um componente adicional para essas variáveis de estresse com as quais a gente trabalha. Um outro artigo que a gente fez usando esse mesmo material de dosagem do cortisol no cabelo mostrou a associação da depressão da mãe com o nível de cortisol, né? Ao mesmo tempo em que a gente percebeu a necessidade de trabalhar com esses marcadores biológicos, a gente viu também uma outra necessidade, que é de mensurar de uma forma bem mais acurada o desenvolvimento infantil, né? Porque a gente começou a trabalhar na corte, a gente trabalha com mais de 6.000 crianças, então, fazer a mensuração do desenvolvimento infantil com os instrumentos como a escala Bailey, por exemplo, fica inviável, né? Além de muito caro, a gente não consegue fazer a avaliação usando uma metodologia tão complexa e custosa para avaliar o desenvolvimento. Então, a gente começou a ver que a gente precisava trabalhar instrumentos que fossem de fácil aplicação, preferencialmente gratuitos, e que pudessem ser usados para avaliar o desenvolvimento da criança. E aí a gente participou da validação do instrumento PRID, né, que é um instrumento desenvolvido. Essa validação está sendo desenvolvida pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento e é um instrumento observado de desenvolvimento da criança, né, chama Projeto Regional de Indicadores de Desenvolvimento Infantil. A gente participou também do desenvolvimento e validação para o português do CRED, do Caregiver Reported Early Development Index, desenvolvido pelo grupo da Harvard, para fazer a avaliação global do desenvolvimento, é uma escala muito fácil, e que pode ser aplicada por qualquer profissional, não exige uma formação complexa, só exige um treinamento, né? E hoje a gente está participando também da validação do GSED, que é a Global Scale for Early Development da Organização Mundial da Saúde, para o Brasil, que também é uma outra iniciativa que agregou o CRED e outras iniciativas de instrumento de avaliação do desenvolvimento global, para fazer uma metodologia de baixo custo, que não exija uma formação específica, apenas um treinamento, e que possa ser aplicada em grande escala, não só para fazer a avaliação do desenvolvimento no nível populacional, mas também para fazer a avaliação do desenvolvimento para programas de políticas de saúde, para avaliações de impacto, né? Que é uma mensuração extremamente importante. Então, a gente viu que para a gente continuar desenvolvendo o nosso trabalho, a gente precisava aprimorar a qualidade
dos instrumentos que a gente usava, né? E para isso a gente passou a adotar instrumentos internacionais, validados, inclusive contribuir com o desenvolvimento de alguns deles. Então, hoje, a Corte Rock, ela conta com informações sobre as condições socioeconômicas e de saúde. Então, a gente coleta informações sobre histórico familiar, o desfecho de nascimento, como o peso, a idade gestacional, ápiga, hábitos durante a gestação, como o uso de tabaco, álcool, drogas e situação socioeconômica, né? Escolaridade, renda, características do domicílio, emprego, etc. A gente tem um subgrupo da corte que contou com uma coleta de biomarcadores, então cordão umbilical, placenta, sangue da mãe, sangue do cordão, e mais no decorrer dos segmentos também, sangue, cabelo, para a gente extrair DNA, né? Saliva, para extrair DNA. A gente também coleta informações relativas ao estresse tóxico, que era o nosso objetivo de estudo, né? Então, a gente trabalha em segurança alimentar, conflitos e violência doméstica. A gente usa a escala de Edimburgo para depressão, até usamos, né, durante os primeiros meses de vida, a escala de Edimburgo, e a gente usa também alguns instrumentos de avaliação de parentalidade para o Knowledge and Attitudes e outros, né? E a gente tem uma bateria aí de instrumentos de avaliação do desenvolvimento da criança. Então, a gente usou o CRED e o PRID, porque aí a gente usa sempre um instrumento reportado e um observado, de forma que a gente pode, né, dado que a gente pode ter viés no reportado, e também a gente pode ter um viés no observado, porque às vezes a criança não quer realizar aquela tarefa na hora, a criança está cansada, enfim. Então, a gente trabalha sempre um reportado e um observado. A gente usou também o ASQ, mas a gente não tem usado. A gente também usamos o SDQ para verificar a saúde mental. Enfim, a ideia é a gente... aos 6 anos a gente usou o CBCL, a ideia é ter uma gama de instrumentos que nos digam não só como está o desenvolvimento cognitivo, motor, mas também socioemocional da criança. Bom, e aí, com todos esses dados e com a corte andando, a gente começou a pensar, bom, se a gente se existe tanta evidência de como a diversidade nesses primeiros anos de vida interfere no desenvolvimento da criança, como é que eu faço para promover interações positivas, né? Como é que a gente usa as políticas públicas para tentar minimizar esses impactos? E aí, em 2013, a gente fez a gente começou a usar o Programa Saúde da Família como a política pública estudada para avaliação do impacto da saúde da criança. A gente viu que realmente o Programa Saúde da Família ele tinha, sim, um impacto importante, não só no desenvolvimento, na redução de baixo peso ao nascer, mas também na redução de mortalidade, né? E aí a gente pensou, bom, então vamos estabelecer a nossa corte como uma plataforma para a gente avaliar e testar intervenções
para promover o desenvolvimento da criança, né? Vamos pensar como é que a gente pode fazer para ajudar a formulação de programas e políticas públicas na área da primeira infância. A gente sabe que as políticas públicas para a primeira infância têm uma história curta, né? A criança tem sido vista como um ente na sociedade há muito pouco tempo, principalmente devido à alta taxa de mortalidade infantil. Enfim, no mundo e no Brasil, a criança passou a ser percebida muito tardiamente como um objeto de políticas públicas, né? A gente sabe que as primeiras políticas públicas direcionadas à criança foram no sentido das crianças abandonadas e órfãs, né? E só em 1988, com a nova Constituição, é que foi inaugurada essa fase de proteção da criança e do adolescente como sujeitos que têm direitos e que têm que ser assistidos de uma forma especial pela sociedade, né? Em 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente garante as prioridades da criança, de receber socorro, de receber atendimento específico, enfim. É nesse momento que surge essa ideia da proteção integral e universal e da equidade, né? Então, a gente vê que política pública da criança, do adolescente e principalmente da primeira infância é um tema muito recente. E a gente sabe que os primeiros investimentos eles foram feitos na nutrição e na garantia de sobrevivência da criança, né? E principalmente as crianças que crescem nas áreas que são expostas a tanta adversidade, principalmente violência doméstica, elas estão muito expostas e elas tinham pouco suporte, né? Se a gente pensar nas políticas públicas fora da área da saúde para a criança, a gente tinha as escolas que eram oferecidas para as crianças a partir dos 7 anos de idade, né? Então, a criança até os 7 anos de idade, ela ela dependia exclusivamente do investimento dos pais ou dos cuidadores para pensar no seu desenvolvimento e no seu bem-estar, né? E aí, a experiência de outros países nos mostrou que fazer visitas domiciliares para essas crianças, principalmente aquelas que não têm acesso às creches, né, ou à pré-escola, pode ser uma forma de promoção do desenvolvimento infantil durante os primeiros anos de vida. Então, a gente entrou em contato com o grupo da Jamaica, do Reach Up and Learn, que é liderado pela Susan Walker e pela Sally McGregor, porque elas desenvolveram uma intervenção na década... A Sally McGregor vem trabalhando nesse modelo desde a década de 70, mas na década de 80 elas criaram uma intervenção baseada em visita domiciliar para promover o desenvolvimento da criança. Elas trabalhavam na época com crianças desnutridas. E esse modelo da Jamaica, ele demonstrou o impacto desse tipo de intervenção no curto, médio e no longo prazo, né? Porque elas fizeram uma avaliação logo após a implantação do projeto,
em que elas demonstraram o impacto da intervenção no desenvolvimento cognitivo imediatamente após a intervenção, mas elas também demonstraram esse impacto dessa intervenção nessas crianças, quando essas crianças entraram na adolescência. Então, quando as crianças tinham 18 anos, elas fizeram um segmento, e nesse segmento elas viram que a intervenção, as crianças que receberam a intervenção, elas tinham menos episódios de comportamento violento, menos casos de encarceramento, enfim, então é uma intervenção que tem um impacto de médio prazo. Então, na adolescência, a gente ainda consegue ver o impacto dessa intervenção, e elas fizeram esse estudo de novo com esses adultos aos 30 anos, e elas conseguiram evidenciar que as crianças que receberam a intervenção, elas tinham uma colocação melhor no mercado de trabalho, e elas tinham um rendimento superior às crianças do grupo controle, né? E hoje, o trabalho está sendo feito com as crianças destas crianças, mostrando o efeito intergeracional dessa política, né, desse programa de visitas domiciliares, em que os filhos das crianças que receberam a intervenção quando elas eram crianças têm um desenvolvimento cognitivo superior aos filhos das crianças que eram controle. Esse estudo é uma corte linda que elas estão seguindo há muito tempo, e um modelo, então, robusto e que nos trouxe evidências comprovadas. Então, a gente entrou em contato com elas e propôs uma intervenção aqui para o Brasil, desse modelo de visita domiciliar para a promoção do desenvolvimento infantil na nossa corte, né, na corte ROC. Então, a gente fez todo o processo de adaptação daquela intervenção da Jamaica. O processo era feito com crianças dos 9 aos 36 meses de idade, visitas, e a gente fez visitas domiciliares quinzenais, usando duas estratégias, ou um agente comunitário de saúde do PSF, ou um outro agente treinado especificamente para o projeto. Bom, quais eram os objetivos do nosso programa, que são similares aos objetivos do programa lá da Jamaica, né? Para a mãe, o objetivo é promover uma melhora na forma como as mães conversam, como elas brincam e como elas interagem com seus filhos, de forma que a gente fortaleça o vínculo. Ensinar as mães a fazer os brinquedos e tornar a sua casa um ambiente estimulante para o desenvolvimento infantil. Então, a ideia é mostrar que em qualquer contexto socioeconômico, cultural, a gente tem a condição de fazer um ambiente estimulante para o desenvolvimento infantil, e promover com isso uma melhora da autoconfiança da mãe, reduzindo depressão, né? E também tentar nas próximas, aí a gente fez uma inclusão, no nosso caso, a gente incluiu a gestação na adolescência, pensando em talvez a gente, numa próxima gestação, reduzir a incidência dos efeitos adversos e tentar fazer um ciclo, esse ciclo intergeracional de promoção do desenvolvimento da criança, né? Para a criança, os nossos objetivos eram melhorar o desenvolvimento intelectual e de linguagem, e o desenvolvimento socioemocional e de comportamento. Então, o nosso modelo eram visitas domiciliares, em que participavam da visita o nosso agente, a mãe ou o cuidador principal, não precisava necessariamente ser a mãe, e a criança, durante 45 minutos,
e aí a gente tinha um conjunto de brinquedos pensando nos domínios do desenvolvimento que a gente levava, fazia as atividades com aquela família, deixava o brinquedo lá para a mãe praticar com a família no intervalo entre as visitas, e aí na visita seguinte a gente troca o brinquedo, troca a atividade, e assim a gente vai promovendo o desenvolvimento da criança no domínio da linguagem, cognição, motor, fino, grosso e socioemocional. Bom, como resultado dessa intervenção, a gente viu o seguinte, que comparado com outros países, esse modelo foi avaliado em 14 países no mundo, né? Na Jamaica, elas tiveram um impacto de 0,91 desvios padrão. Num estudo muito pequeno, eram 129 crianças ao todo, 62 tratadas, né? Sendo crianças com deficiência nutricional. Esse mesmo estudo foi feito em Bangladesh, na Colômbia, e a gente vê que o efeito foi bem menor, né? No Peru e na Colômbia, foi feita uma adaptação desse modelo e uma aplicação num N bastante grande. E no Brasil, o que a gente fez aqui na nossa corte foi usar 400 crianças em cada braço do estudo, né? A gente usou um grupo controle e um grupo intervenção, e a gente teve um impacto de 0,22 desvio padrão, então não muito diferente dos outros países. Agora, se a gente considerar esse impacto com a gente fazendo uma análise de intenção de tratamento, né? Se a gente considerar as crianças que foram efetivamente tratadas, ou seja, aquelas crianças que receberam pelo menos 75% das visitas, aí a gente tem um impacto de 0,78 desvios padrão. Então, na verdade, o modelo a gente vê que a gente consegue um impacto parecido com o da Jamaica, mas a gente tem problema de implementação na política, né? Que é um fator que deve ter acontecido nos outros estudos também. E aí, nesse momento, a gente já tinha uma intervenção comprovadamente efetiva no contexto brasileiro. A gente tinha, em 2016, o Marco Legal da Primeira Infância, que enfatiza a necessidade de atendimento da criança durante os primeiros anos de vida, a garantia da oportunidade de brincar, e enfatiza também as visitas domiciliares como estratégia para promover a primeira infância. Aí a gente, então, foi para um passo seguinte, que então vamos pensar em promover essa intervenção como uma política pública mesmo, atuando em escala. Para fazer esse projeto, a gente fez um acordo com a Prefeitura de Boa Vista, no município de Roraima, continuamos com o financiamento do Grand Challenges Canadá e da Fundação Maria Cecília Vidigal, e a parceria com o grupo do Reach Up, e a gente começou esse programa que a gente chama para os financiadores externos, Survive and Thrive Boa Vista, né? Mas aí, pensando naqueles conceitos de que dos primeiros 1000 dias de vida, né, da importância do período gestacional do período da gestação até os 2 anos, que é tão importante para o desenvolvimento, né, e pensando
no trabalho do James Heckman, que também mostrou que quanto mais precoce é o investimento no desenvolvimento da criança, maior é o retorno desse investimento no futuro, a gente começou a pensar, bom, por que não a gente, ao invés de trabalhar como aconteceu com o projeto da Jamaica e o nosso em São Paulo, dos 9 meses em diante, por que não trabalhar a partir da gestação, né? Então, em Boa Vista, a gente fez uma adaptação da intervenção, em que a gente começa a partir da gestação, e a gente fala aqui que inicia na 21ª semana de gestação, porque é a semana em que normalmente as gestantes aderem ao programa pré-natal, né, o acompanhamento pré-natal. Pode acontecer antes, dependendo da gestante, né, em que durante a gestação a gente faz as visitas domiciliares para tentar promover hábitos saudáveis, para melhorar as condições de saúde, para ajudar a gestante a ter maior entendimento e conhecimento sobre a gestação, sobre o desenvolvimento da criança, sobre a importância do vínculo e sobre os sinais de alarme, né, para a gente evitar óbito fetal. A gente tem um módulo do puerpério, em que a gente fala muito sobre a saúde materna infantil, sobre a amamentação, sobre o vínculo, e aí começa a preparar essa questão de estimulação precoce, e aí a gente tem agora um currículo que vai do primeiro aos 36 meses de vida da criança, estimulando de novo a saúde, os hábitos saudáveis, o vínculo, mas também promovendo atividades para o desenvolvimento cognitivo, motor, da linguagem e socioemocional. Então, qual era a nossa teoria de mudança, pensando agora na perspectiva da Doherty, né? A gente sabe que a diversidade do ambiente tem um impacto importante durante a gestação, né? Durante os primeiros 1000 dias de vida da criança, né? E aí a gente pensa como que as políticas públicas podem ajudar não só a minimizar esses impactos do ambiente, mas a promover o desenvolvimento da criança, né? Então, a gente entende que, por meio das políticas públicas, a gente quer mudar o comportamento da mãe, e mudando o comportamento da mãe, com aquela criança, a gente muda o comportamento dela com o entorno, e, portanto, a gente vai ter uma continuidade desse comportamento, e ela é capaz de mudar o ambiente de cuidado da criança, rompendo com esse ciclo que a gente chama do ciclo intergeracional da pobreza, né? Então, ela passa a não reproduzir com o filho dela aquilo que ela viveu na infância dela, né? Que é uma característica que a gente vê das populações vulneráveis, essa reprodução da situação vivenciada. Então, a ideia é usar a política pública para cortar esse ciclo. E com isso a gente reduz a depressão materna, a gente incentiva, promove o desenvolvimento infantil também, né? Essa é a nossa teoria de mudança. Bom, a metodologia que foi usada em Boa Vista foi um ensaio randomizado, controlado, com implantação gradativa, né? Em que a gente, primeiro porque é uma forma mais palatável de aplicação de uma política pública, fica mais fácil das pessoas entenderem que a gente tem que expandir a política por bairros, ao invés da gente falar, olha, um grupo de pessoas vai ter que ser controle e não vai receber a intervenção. Então, segundo esse modelo, a gente tinha no primeiro ano uma parte dos bairros de Boa Vista recebendo a intervenção e os demais bairros sendo controle.
No segundo ano, a gente amplia para 2/3 intervenção, 1/3 controle. No terceiro ano, a gente aplica a intervenção em todos os bairros e a gente não tem mais controle, né? E aí a gente acabou optando por testar mais um modelo. Então, além das visitas domiciliares, a gente também trabalhou com reuniões de grupo, pensando que esse deslocamento do agente para os domicílios, além dele demandar um tempo maior, o número de pessoas atendidas acaba ficando menor, por conta da capacidade da agenda do visitador. Então, a gente acabou fazendo uma adaptação desse modelo para reuniões de pequenos grupos, e a gente está testando para ver se ele tem um impacto semelhante ao outro braço. Então, a gente está trabalhando com com 2 estratégias: a estratégia de visita, estratégia de reuniões de pequenos grupos, e a gente tem um grupo controle. E a nossa ideia, pensando na proposta do Heckman, né, a gente estudar um pouco a importância do vínculo no desenvolvimento da criança. Então, como o vínculo é um mediador aí do desenvolvimento da criança, tentar estudar um pouco desse efeito que a gente chama de spillover da intervenção nos outros membros da família, né? Então, a gente tem uma criança-alvo, mas as outras crianças acabam se beneficiando, e será que elas são impactadas também pelo modelo? E a ideia é comparar isso com outros países, como a gente fez anteriormente. Paralelamente a isso, o que a gente também começou a trabalhar foi como a gente faz para continuar esse processo de política pública, tentando promover o desenvolvimento infantil, e aí trabalhando as funções executivas e o papel da escola e da creche nesse contexto. Então, a gente também criou, trabalhando com o grupo da Faculdade de Educação da Harvard, a gente fez uma outra iniciativa chamada Brain Games, que é um projeto de jogos realizados na classe, pensando na promoção das funções executivas dessas crianças. Também foi um ensaio randomizado controlado sempre na região oeste. A gente começa lá e depois a gente expande, em que a gente fez essa intervenção por 12 meses e comparou. Nós tivemos um grupo de escolas intervenção e um grupo de escolas controle, e a gente comparou o desenvolvimento global e as funções executivas das crianças nesses 2 grupos após a intervenção. O sucesso desse trabalho fez com que a gente estabelecesse uma continuidade do projeto. A ideia é a gente ir passando por todas as fases de implantação de uma política pública. Então, no momento que a gente está fazendo a aplicação desse projeto agora em escala, no município do Rio de Janeiro. A ideia é trabalhar com algumas escolas das 11 regiões, unidades, né, das 11 coordenadorias regionais do município do Rio. Em função da pandemia, a gente teve que adiar esse início de intervenção, que começa agora em agosto, daqui a 2 semanas. Então, hoje, o que a gente tem feito como linha de pesquisa a gente continua estudando o impacto das interações com o ambiente e os diversos agentes que impactam a criança. A gente tem trabalhado nessa proposta de intervenções para tentar contribuir para o desenvolvimento e minimizar esse impacto negativo do ambiente, e fazer o processo
de formulação dessas intervenções para políticas públicas, avaliando esses esforços de escalabilidade, impacto financeiro, enfim. Se eu pudesse sistematizar o conhecimento que a gente adquiriu ao longo desses 10 anos de trabalho, eu diria que as restrições intrauterinas comprometem o crescimento e desenvolvimento da criança e produzem consequências tardias na saúde do adulto, e que a gente tem que dar uma atenção especial aos meninos nessa condição, posto que aparentemente eles são menos resilientes do que as meninas, né? O estilo parental punitivo é muito deletério para o desenvolvimento, e isso independe das condições externas. Em compensação, o estilo parental positivo e afetuoso, ele pode minimizar os impactos. Dessa forma, a gente tem que tentar promover intervenções durante os primeiros 2 anos de vida para garantir esse desenvolvimento adequado e se reforçar esse estilo parental positivo, né? Sempre lembrando que para a gente conseguir ter essas evidências, a gente precisa ter instrumentos globais, enfim, a gente precisa conseguir detectar precocemente todos os problemas, e é possível a gente fazer programas de estimulação precoce, tanto no domicílio, quanto nas creches e na pré-escola, para que a gente consiga promover um desenvolvimento saudável e garantir que esse desenvolvimento saudável vai trazer consequências de longo termo na vida dessas pessoas, das populações. Obrigada. A gente que agradece, Alexandre, em todos os sentidos. Não só por essa palestra incrível, mas pela natureza do seu trabalho, viu? Que influencia não só o bairro, né? Não só quem mora aí na Zona Oeste de São Paulo, mas isso influencia todos nós. Então, muito obrigada, trabalho lindo, parabéns. Já temos mãozinhas levantadas para as perguntas. Deixa eu ver aqui que eu ouvi. O professor Paulo. Oi, professor, tudo bem? Muito boa tarde. Boa tarde. Cheguei um pouco atrasadinho, mas eu tive um problema, eu estava no laboratório e quis ficar no conforto de casa aqui. Mas tudo bem, e evitar também a possibilidade de contaminação. Eu teria 2 perguntas, não são bem perguntas, né? Que eu, sinceramente, eu não conheço nada desse assunto do ponto de vista de políticas públicas, né? Porque políticas são políticas, né? A gente teve agora o exemplo de ausência de política pública. Na verdade, eu acho que foi uma política pública para matar uma boa parte da população brasileira, e a maior sacanagem, matar aposentados do serviço público que estão querendo. Então, são políticas, eu acho que tem que se definir assim, né? E no DORAD, né, eu via muito em alguns congressos o César Victora, até dialogando com o Clinton, como é que era o nome da mulher dele? Hillary Clinton, né? Ele participou de reuniões, ia para Washington e tal, né? Eu falei, pô, o cara está metido, né, nessas coisas. Tudo bem que ele faz epidemiologia, ele tem, né, trunfo na mão dele, mas influenciar, eu acho que ele já está entrando numa outra seara. Porém, eu vi que no teu trabalho você faz, vamos dizer assim, uma experimentação. Eu quero ver se o aleitamento por um tempo maior é uma política que pode ser adotada e vai ter que ter todo o amparo das leis, ou que sobrou de lei trabalhista no Brasil, né? Para garantir, né? Ou garantir
em empresas uma sala de aleitamento, eu nem sei se existe isso. Como essa e outras, né? Eu fico imaginando, a gente que trabalha na área da experimentação, o uso de uma nutrição, de nutrientes adequados, limpos e bem saudáveis, ricos em proteínas, principalmente antioxidantes e tal, ele garante, não garante, né, totalmente, mas garante em parte um bom desenvolvimento da mamãe, do bebê, e esse bebê, quando ficar adulto, ele vai ter... isso é que a gente espera, e isso é caro, né? Para a nossa população vulnerável, aqueles, como você colocou, que estão, né, saindo da segurança, ali não tem mais segurança alimentar, né? Aí o pessoal mais apressado, mas a Bolsa Família ela já ajuda. Nós não estamos querendo já ajuda, nós queremos cuidado com os brasileiros, né? Que serão futuro, mão de obra. O pessoal não imagina que a educação de uma criança gera no mundo capitalista dinheiro, né? Então, desse ponto de vista, eu queria saber se há choques entre o pesquisador, no caso do teu grupo, né, e os governos, tanto municipal, estadual e o federal. Isso é uma curiosidade que eu tenho, porque a gente não pode ser ingênuo, né? E você está trabalhando com a coisa quente, você está pegando quase tudo do que o Doherty ofereceu, do ponto de vista de dados, aí, para você entrar na seara mesmo. Essa política tem que ser seguida, porque isso vai, né, salvar ou vai melhorar a saúde desse futuro cidadão brasileiro, né? E, finalmente, eu gostaria de saber se você tem parentesco com o professor Brentani, que durante muitos anos ele dirigiu o Instituto de Pesquisa, o Instituto do Câncer, em São Paulo, que infelizmente ele faleceu já. Você é parente dele? Sou filha. Eu admirava o professor Brentani, nossa, enfim. Então, meus cumprimentos a você também, em função do professor Brentani. Parabéns pelo seu trabalho. E eu acho que a gente tem que ficar muito sintonizada no que você está mostrando. Para mim, isso foi uma grande novidade, professor. Eu acho que eu não sabia que se fazia isso. Parabéns, eu estou contente. Obrigado. Obrigada. Obrigada. Meu pai ia ficar feliz de saber. Pena que ele não está aqui, porque ele foi um dos que me incentivou muito a fazer pesquisa. Agora, falando da questão da política e dos políticos, né, porque todas as políticas acabam envolvendo políticos, existe mesmo um choque, eu acho que principalmente em função dos tempos, né, porque os tempos da pesquisa são completamente diferentes dos tempos dos políticos. Para um político, as respostas têm que ser imediatas, não dá para eu falar, olha, eu preciso esperar 6 anos para eu saber qual que é o impacto da condição de nascimento na função executiva, né? Não tem esse tempo de espera. Então, a gente tem que realmente aprender a trabalhar pensando nesse ciclo. E outra coisa que eu tive que aprender também é a mudar a linguagem, né? Porque quando eu fui apresentar, por exemplo, o resultado desse piloto de intervenção, e você fala, teve um efeito de 0,78 desvios padrão. Para um político, o que é isso? Né? Então, foi um aprendizado, mas eu acho que, assim, realmente, a gente tem que testar. Isso é uma coisa que não acontece no Brasil, então as políticas públicas, elas são feitas, implementadas e vai testar depois, se for testar, né? E aí a gente tem perde dinheiro, perde tempo, perde esforço, tudo. Então, eu acho que é uma área, assim, que começou há pouco no Brasil, mas que tem que ser incentivada e que é um processo de aprendizado mesmo, que dá.
até a gente vai aprendendo e acho que dá para chegar lá. Um dia, quem sabe, eu esteja que nem o César Victor. Perfeito. A próxima inscrita seria a Poliana. Poliana, você pode fazer sua pergunta? Oi. Oi. Oi, tudo bem? De onde você é, Poliana, por favor, antes da gente começar? Ah, tá. Eu sou de Londrina também. Eu sou estudante especial do mestrado do PGCIF. Você é professora, inclusive. E primeiramente, parabéns pela palestra sensacional. Eu sou apaixonada por esse assunto, eu amo. Inclusive, o meu pré-projeto está relacionado com a primeira infância. E o Doherty, enfim, eu gosto muito de tudo isso. E, assim, é meio estranho, mas eu sou advogada. Né? Então, assim, né, fica meio perdido. Aí eu gostaria de saber se a professora, né, se a doutora Alexandra, se ela está sabendo, se ela participou ou recebeu algum convite por parte do CNJ, do Pacto Nacional pela Primeira Infância, que foi firmado em 2019, que é uma ação daí no caso é do Judiciário brasileiro, né, que ele está fazendo um diagnóstico da situação da primeira infância, né, no sistema de justiça. Daí já teve o seminário na região sudeste, né, vai ter o da região sul, eu vou participar. Aí eu queria saber se ela participou, se ela teve conhecimento, né, se ela tem conhecimento, porque esse trabalho é sensacional. E, assim, enquanto advogada, daí que surgiu, na verdade, o meu interesse pelo, né, que veio essa ideia de Doherty, mas depois de fazer especialização, enfim, em neurociências, muito nada a ver com direito também. E é muito, quando você vê de perto essa vulnerabilidade, é muito triste. E isso é uma coisa que eu sempre me preocupei, de certa forma. E o que vai ser dessas crianças quando elas crescerem, quando elas forem adolescentes? Porque eu atuo ainda um pouco como assistente de acusação em crimes contra crianças e adolescentes. E é muito... Então, assim, é um tema que eu gosto muito e o trabalho dela é lindo, esse de acompanhamento, de vivência, né, de visitar as famílias, né, envolve tanta coisa, as grávidas do cárcere, né, que não tem, né, a criança sai, geralmente ela é retirada da mãe depois de um tempo e fica com os avós ou vai para os abrigos, enfim, tem uma porção de vulnerabilidades. Assim, daí eu falei um monte, desculpa. E aí eu queria saber se ela conhece, se ela participou, se chamaram, porque o trabalho dela é lindo. Parabéns. Obrigada, Poliana. Eu não conheço. Eu tenho agora trabalhado com assistência social, na Política Nacional de Assistência Social, mas eu não acompanhei esse trabalho da primeira infância. E acho que você tem toda a razão, esse tema é muito complicado, né? Porque a gente que está na ponta, é o que acontece, a vulnerabilidade, essa questão de violência é muito difícil, porque a gente sabe que a família, enfim, pode ter um efeito muito deletério para a criança, mas também, por outro lado, os trabalhos do Charles Nelson mostram o efeito deletério da criança institucionalizada, né? Eu sempre fiquei em dúvida, bom, e aí o que a gente faz? Eu sempre quis trabalhar com prevenção de violência, mas é um tema muito difícil, muito delicado mesmo. Acho que requer, a gente ainda tem muito que estudar para pensar nisso.
Perfeito. A próxima é a Patrícia. Oi, gente, olha, Alexandra, só um minutinho. Poliana, muito obrigada, minha querida. Muito obrigada por você ter vindo para essa área, dando numa outra área. Né? Isso é fantástico. Agradeço. Isso é fantástico. E por você ser estudante e fazer questão aqui, eu queria que os outros que estão aqui, porque a gente sempre levanta a mão e nós temos entre nós já um trato de que primeiro quem faz pergunta são vocês. Depois passa para nós, né? Mas só que pouquíssimos dos estudantes, dos alunos, dos pós-graduandos fazem questões. E a gente fica frustrada com isso, né? Eu acho que vocês falam assim, eu vou fazer uma pergunta boba, né? Sendo que os professores podem fazer perguntas mais inteligentes, né? Tudo mais. Não, aqui todos os palestrantes eu tenho certeza que ninguém vai achar uma pergunta de um boba, né? Inclusive quando você coloca o estímulo todo e a paixão que você tem por esse assunto, isso para a gente é uma maravilha, porque a gente saber, se Deus quiser, a gente vai morrer antes que vocês. Então, o que a gente mais quer é saber que a gente está deixando uma sementinha plantada e que vocês vão continuar isso. Isso para a gente é muito gostoso ouvir isso, viu, Poliana? Muito obrigada por você se colocar. E queria estimular os outros que estão aqui, gente, para vocês também falarem o que vocês acham e perguntarem, por exemplo, a doutora Alexandra, ela teve uma iniciativa e fez os trabalhos tão bonitos que eu sempre quis fazer. Se eu, na minha época de estudante, tivesse falado com ela e tivesse a oportunidade de ver a palestra dela e perguntar as coisas, talvez eu tivesse feito muito mais coisas que eu gostaria de ter feito. Então, por isso que eu queria que vocês perguntassem, falassem com essas pessoas. É para vocês o seminário, não é para a gente, é para vocês, né? Então, muito obrigada. Por isso que eu pedi para a Poliana se apresentar. Porque isso. É importante que os outros vejam quem é Poliana. Exatamente. Muito obrigada, Poliana. Eu que agradeço essa oportunidade de poder participar e dessa, né? Acho que esse é um ganho muito grande da pandemia, né? É uma coisa boa, é a oportunidade de acesso a essa quantidade de conhecimento, assim, que é incrível. Eu só tenho a agradecer pela oportunidade que vocês dão a cada 15 dias para a gente aprender cada vez mais. Que bom. Alessandra, como eu estava falando, nossa, meus parabéns, que coisa mais linda, que trabalho maravilhoso. É tudo que eu sempre quis fazer, sabe? Eu cheguei a até ter em mãos todo o planejamento do plano do Canadá, né, desse projeto Canadá aí que auxilia. Na época eu estava em Botucatu, fui na Casa das Meninas, que era um local lá que também eu gostaria de... Enfim, a gente vai depois tomando outros caminhos e não faz. Há pouquíssimo tempo a gente estava discutindo sobre como seria uma intervenção, como é que você está fazendo nas escolas, né, para poder melhorar o desenvolvimento. Isso com o pessoal aqui da Unicamp, da psiquiatria, a gente estava discutindo, né? E eu não sabia também, assim, como o Paulo, que já fazia, você já estava fazendo isso, olha que coisa maravilhosa. Exatamente, porque a gente faz em ratinhos e vê aumento da neurogênese, né? Eu fiz primeiro com restrição proteica gestacional e fiz estímulo depois de nascido e aumenta a neurogênese, que é uma coisa absurda, isso dura até adulto. E eu fiz agora estou fazendo com estresse gestacional, estresse psicológico, né, para ver o efeito também. E acho que vou ver a mesma coisa, né? E faço exatamente para poder falar depois para as políticas, olha, se você fizer isso... Agora, o seu já é com gente, né? Se não tem nem aquilo, mas o ratinho não é pessoa... Não, o seu é com gente, né? Então, é fantástico, é maravilhoso o seu trabalho. Eu queria chamar sempre você aqui para falar para a gente o que você está descobrindo, sabe? E informar a gente como é isso tudo na prática, que para a gente é tão importante, né? E assim, você ainda não tem, né, alguma publicação exatamente de alguma coisa que você tenha visto, Alessandra? Fora o impacto, você diz o impacto do programa? Elas são, as publicações são muito mais relacionadas à implantação do programa, da política, e usam o desenvolvimento como desfecho, né? Acho que a gente podia conversar, Aline, quem sabe a gente pensa em
em alguma coisa juntas para analisar outros itens, porque o meu foco é mesmo o desenvolvimento global da criança, né? Então, é isso que a gente avalia e que é o que a gente mede. Então, as publicações são nisso e nas questões relacionadas à implantação da política. Então, força de trabalho, enfim. É bem longe, assim, da ciência básica, né? E também vou te falar que eu fui muito atrás de financiamento externo, porque os financiamentos nacionais, como a FAPESP, eles são muito mais direcionados à ciência básica do que as intervenções, como é o meu caso, porque eu não preciso de equipamento, né? Pagar gente, e a FAPESP não permite contratação de pessoas, né? Então, eu acabei tendo que ir atrás de outras fontes de recurso, que muitos pesquisadores da área básica conseguem realizar as atividades com o FAPESP, CNPq, enfim, que para mim não dá. Entendi. Então, eu estou até escrevendo os artigos dessas teses, e eu sempre vejo quando eu vou publicar isso, por exemplo, lá no Journal of Neurodevelopment, e isso vai ser lido por quem? Por pesquisadores da área básica, e vai ficar ali. Não, eu queria uma publicação muito mais acessível, por exemplo, na Super Interessante que fosse, sabe? Algo assim, ou no jornal, ou na Fátima Bernardes, ir lá falar, sabe? Para as pessoas saberem o que é, né? E se eu falar de ratinho, do rato, ninguém vai relacionar. Então, realmente, eu queria a sua ajuda para isso, para escrever algo que fosse relacionando o que eu vejo, né, na básica com o que é visto realmente na prática, para a gente difundir esse conhecimento de uma forma mais acessível para todos, né? Porque são coisas, se a gente for pensar, são coisas tão simples, né? É um absurdo como não divulgar isso e não fazer com que isso aconteça. É muito simples, né? E muitas mães, eu, por exemplo, posso ter tido atitudes com meu filho, quando ele era pequenininho, que eu não estimulei tanto e que se eu soubesse eu teria feito. Então, não é só com pessoa de baixa renda ou que tenha... Não, é para todo mundo saber, né? Um conhecimento muito necessário, que precisa ser alertado e esclarecido para a população, porque faz uma diferença tremenda, né? Então, eu vou entrar em contato com você, com certeza. Não, vamos lá. Não, e com certeza faz muita diferença. Meus filhos falam, ai, mãe, ainda bem que você trabalha com isso, que você mudou muito. Que bacana. Ótimo, ótimo. Muito bom, gente. Temos mais perguntas? Colocações? Deixa eu ver aqui no chat. Vários elogios, Alexandra. Todo mundo elogiando a sua palestra. Eu acho que agora não temos... Alguém tem mais perguntas? Bom, acho que não. Ô, Patrícia, nesse sentido do que vocês estavam falando, nós poderíamos pensar em algum mecanismo de divulgação desses trabalhos. Quando você falou, eu queria ir na Fátima Bernardes, eu queria, né, quem sabe usar meios não acadêmicos, né? Porque aqui a gente está num ambiente acadêmico. Sei lá, a gente usa rede social, vamos marcar uma entrevista com uma live com a doutora Alexandra pelo nosso Instagram, né? Coisas, ou você e a Alexandra no Instagram apresentando os trabalhos, e aí a gente tenta tornar isso mais palatável, né? Para as pessoas que não estão no âmbito acadêmico. Eu acho que a gente podia pensar numa estratégia assim, gente. Inclusive, eu gostaria de convidar, Alexandra, porque eu acho assim, eu posso até falar como presidente do DORA Brasil, mas o DORA é muito pouco conhecido, eu queria usar a Alexandra para isso, para divulgar o DORA, mas eu gostaria mais que uma pediatra falasse, não é? Eu acho que fica muito mais
fica melhor colocado, né? Uma pediatra falando é diferente de uma bióloga que faz pesquisa com os ratinhos. Eu acho que é muito mais, né? O lugar correto é o lugar de fala de uma pediatra, né? Nesse sentido. Isso. E poderia até participar, mas eu acho que seria muito bonito. E falando sobre DORAD, que existe uma sociedade sobre isso, e que estuda isso, e que está sendo, né? Tem muita gente pesquisando isso, eu acho que dá toda uma força social para isso, né? Paulo, o que você acha? O Paulo já levantou a mão, né? Eu queria o seguinte, eu acho que a diretoria está de parabéns do DORAD, né? Por quê? Porque eu acho que a gente enfrentou muito bem uma fase que era de nos conhecer. Quer dizer, obviamente que pedir para pediatra naquele momento era muito difícil, né? E alguns pediatras até estão conosco, tal, mas isso que você está falando, a divulgação, ou seja, a difusão disso daí, vai ser importante, inclusive, para as políticas que a professora Alexandra falou, desde que a gente consiga atingir toda a cadeia que faz a saúde no Brasil, inicialmente, né? Mas isso também deve envolver sociólogos, economistas, etc. A gente tem que tornar bem visível o DORAD. E eu sempre achei a nossa penetração, falando de médicos, né, de pediatras, muito baixa ainda, né? Na medida em que nós temos aí o SUS, que, isso aí atinge milhões de famílias, né? Milhões de crianças, e que a gente poderia estar dialogando, estar mostrando que, na verdade, você está fazendo DORAD, né? Eu conheço bastante gente que faz isso daí, né? Os 1000 dias, os 2000 dias são fundamentais, sabe, até algumas coisas, mas ainda não espraiam, né, todo o conhecimento deles, a experiência deles para se transformar em uma política, né? Que são coisas aparentemente simples, né? Melhorar a qualidade da comida, do cardápio de uma grávida, principalmente usando alimentos saudáveis da economia da agricultura familiar, por exemplo, já tem experiências em creche, em escolas e tal. Não teve continuidade. O que eu sei é que não tem continuidade. Foram assim uns lapsos, né? Mas que fizeram parte de políticas públicas muito interessantes, mas não foi uma política de Estado. A gente tem que ter políticas públicas de Estado que perpassem, né, qualquer tipo de governo. E, para isso, a gente precisa difundir com esse pessoal, o fisioterapeuta, né, o enfermeiro, os técnicos de enfermagem, chegar, se você puder, Patrícia, essa tua ideia aí, de criar uma página para que, numa linguagem legal, eles não são acadêmicos, pediatra também não é acadêmico, para, né, a gente colocar a discussão, e falar, isso é evidência, isso aconteceu, isso é assim, temos que fazer isso. Ah, mas o governo não apoia, tá? Tem até, né, a nossa querida colega, que, na minha opinião, ela virou freira, está lá no Vaticano, professora da Paulista. Doutora Ana Lídia. Ana Lídia, né, querida, eu estou com saudade, muita saudade dela. E, olha, eu reconheço pra caramba o trabalho dela, é um trabalho espetacular. Existem outras frentes, né, para se trabalhar, mas nós temos que difundir cada vez mais isso daí. Talvez, Patrícia, seja uma segunda etapa da nossa sociedade. Uhum. Segunda etapa, porque eu acho que está claro que, para todos nós, não é só uma sociedade científica, né? Existem vários exemplos na história mundial, em vários países, isso daí. Né? A gente tem que tornar, continuar na academia e, ao mesmo tempo, sair dela para ir para as políticas públicas, né? A gente tem que influenciar governos, né,
assim, firme, começar a escrever documento, começar a ir em reuniões, começar a tocar o SUS, porque temos uma grande vantagem, né? O acesso ao SUS não deve ser difícil. Né? E o que eu penso, Paulo, sabe o que é também? Eu acho Desculpe. que é isso. O que eu penso que é importante também é na aula de ciências. Você entende? Como você dá educação sexual, né, nas escolas, dá educação sobre desenvolvimento, o que é importante, porque é a educação que transforma. Então, se você tornar isso um conhecimento na escola, olha, é importante isso, enquanto a criança está desenvolvendo, na gestação, em todas as escolas, tornar isso parte da educação, inclusive, né? Eu esqueci dos educadores, né? É. Talvez seja tão óbvio para eles e para a gente que, não, mas tem que falar. Tem. Tem que falar isso, a importância, a delicadeza a fortaleza e a delicadeza desses bebês, né? Mas que vai depender, eu gostei também uma parte do que a professora Alexandra mostrou, foi que ela agora está se preocupando antes do nascimento, né? E já tem preocupação em vários trabalhos aí dos colegas da pré-concepção, quer dizer, garantir a saúde para o casal. Uhum. E ela tem as ferramentas, Paulo. Isso. Ela tem o como estimular a criança, porque você fala assim, precisa estimular, mas eu falava como? Ela tem o como, precisa se nutrir bem. Como? Ela tem o como na gestação, isso que é importante. Porque você falar só, você tem que falar qual é a ferramenta e como você faz isso. Sim. Né? E o que eu achei interessante é que isso hoje é um currículo para eles, né? Na Faculdade de Medicina da USP, isso está no currículo. Então, a gente está vendo que também estão sendo formados pediatras com essa consciência, né? Porque a informação está aí, mas nem todos vão procurar a informação se não forem estimulados, né? Claro. Então, e ali o estímulo já está acontecendo. Mas eu acho que a gente podia conversar sobre isso, descobrimos uma forma de nos mostrarmos para a sociedade que não seja o meio acadêmico, né? A Nayara Franco levantou a mão. Nayara, por favor. Você pode se apresentar também, Nayara, por favor? Claro, boa tarde a todos e todas. Eu acho que a professora Patrícia me encorajou um pouquinho a fazer um comentário, que eu sou estudante de doutorado, sou nutricionista e atualmente doutoranda pela FMRP, pela USP aqui de Ribeirão Preto. E também sou muito encantada pelo tema, né, DORAD. Conheci recentemente, né, mais atrelado ao meu tema de pesquisa atual, e parabenizar a equipe DORAD e a professora Alexandra, e agradecer pela oportunidade de conhecer esse trabalho, né, que é fantástico, é admirável mesmo, e é onde eu acho que todo mundo quer chegar, né, que seja uma ação transformadora por meio, né, da pesquisa. E me ocorreu que talvez, né, colocando aí um pouquinho de cada fala, como chegar, né, nas pessoas, mas como trabalhar com as pessoas por meio de ações de extensão. Então, perguntar à professora Alexandra se existem projetos de extensão atrelados aos projetos de pesquisa, pensando, né, no tripé de atuação da universidade, ensino, pesquisa e extensão, que possa fazer essa ponte com a comunidade, né? Claro que o objetivo é fomentar as políticas públicas, mas a nível de micropolítica, a força da extensão, né, em começar esse caminho com as pessoas que estão no serviço de saúde ou nas escolas e nas comunidades, seria uma estratégia interessante. Nayara, obrigada pela sua pergunta. Eu acho que seria um caminho natural mesmo, a gente conseguir, por meio de projetos de extensão, levar os alunos para as comunidades. No entanto, a gente não tem conseguido muito isso. E é engraçado, porque os nossos alunos não têm tanto interesse. Eu consigo mais alunos do exterior para vir fazer extensão aqui com a gente do que os nossos próprios alunos, que preferem ir para o exterior, né?
no departamento as pessoas brincam comigo que eu gosto de terceiro mundo, todo mundo gosta do primeiro mundo, né? Mas eu acho que seria ótimo. A gente tem, por enquanto, conseguido trabalhar com alunos de pesquisa, né, de acadêmicos, de mestrado, doutorado, mas não consegui ainda envolver alunos de extensão, não. O próximo inscrito é o professor Raul, Federal de Pernambuco. Opa, eu queria primeiro parabenizar a Alessandra pelo trabalho, né? É bonito, todo trabalho que tem essa natureza, né? Ele é bonito, porque envolve diretamente a comunidade, as pessoas. Isso também não quer dizer que os trabalhos com... Eu sou médico, isso não quer dizer também que os trabalhos básicos eles não possam ter uma relação com as comunidades. O problema eu diria que o problema maior é o nosso país. Mas, enfim, eu não quero entrar nessa seara, eu quero entrar numa coisa muito importante que se colocou aí, que eu acho que pode ser uma interessante via ramo do DORAD, quer dizer, da nossa sociedade, é exatamente essa relação com as comunidades, direta. Né? Tem vários níveis. Né? Por exemplo, tem o nível dos profissionais, mas tem um nível com a comunidade. Logo no início, quando a gente conversou informalmente, eu diria que agora meu interesse é esse. Eu estou trabalhando exatamente com a comunidade dos de formação, né, de professores secundaristas e de alunos secundaristas, de gente simples. Então, a gente está usando uma plataforma Instagram, mas também já está com o YouTube, já está aumentando o número de pessoas, e temos levado às comunidades esse tipo de discussão aí. A gente pega um profissional, né, como a Alessandra, e leva diretamente para falar com essas pessoas. Porque qual é o problema que está existindo maior agora no país? A descrença planejada, programada na ciência. Então, o início chama-se mania de history, o que é a plataforma Instagram. E aí a gente leva profissionais de várias áreas, né? A gente já levou Nicoleles, já levou o pastor Ariovaldo Ramos, já levamos... ontem foi sobre ópera, e a assistência é muito interessante. Eu pretendo levar, talvez já vá convidar um de vocês aí para falar sobre o DORAD para essa gente. A abrangência é aqui, sobretudo Pernambuco, mas aparece gente de todo canto do Brasil e do mundo, viu? Então, isso o DORAD podia fazer, levar isso, porque senão nós ficamos nessa bolha. Nessa bolha que nós falamos coisas importantes que vão atingir a população, mas não falamos para a população, falamos para nós mesmos. Entendeu? Então, isso acontece demais. Né? Por exemplo, eu faço parte da Academia Pernambucana de Ciência. Nós já resolvemos mudar essa estratégia. Então, cada pesquisador daquele, cada cientista daquele entra numa sala dessa e começa a conversar com as pessoas. Entendeu? Bom, é um trabalho de formiguinha, mas é um trabalho importante, porque senão fica nessa bolha que não resulta, por exemplo, na transformação da sociedade. Né? Então, por exemplo, um trabalho como esse, que envolve as pessoas, se não há respaldo nas pessoas, é muito difícil que ele se torne uma coisa importante para o SUS, sobretudo num momento como esse, em que o que se vê é que se quer destruir, né, aquilo que se tem de mais próximo vamos dizer assim,
do que é bom para a comunidade, né? Então, eu acho muito importante que vocês colocaram aí. Eu acho que se deve fazer, como o Paulo disse, o DORAD não é só mais, eu não acho que seja, é um movimento, ele não é só mais um movimento acadêmico, porque ele tem uma importância na transformação das comunidades. Então, ele tem que ter canais com a comunidade para isso, né? Então, por exemplo, se parte das políticas que nós propomos pode ser absorvida pelo SUS, vai depender do que a comunidade acha sobre isso. Porque se a comunidade não acha nada, político é que não vai achar. E, sobretudo, os políticos que estão no poder atualmente. Então, eu acho que com um trabalho de formiguinha, certo? Mais um trabalho importante, fazer esse tipo de coisa que a gente faz, que é esses seminários, trazendo pessoas que podem, tanto do ponto de vista científico, nos estimular. Eu acho que, por exemplo, nós temos muito pouca pesquisa translacional no país, sabe? Mesmo porque a gente... Isso envolve financiamento, isso envolve dinheiro, envolve financiamento descentralizado, né? Envolve uma série de coisas, mas precisa primeiro que a comunidade, que as pessoas, né, elas entendam a importância até mais simples, a importância da ciência. Elas saibam que o mundo é redondo, certo? Que não é plano, que a Terra não é plana, certo? Que a tecnologia é um avanço e não é um atraso, sabe? E que os nossos órgãos de financiamento dos cientistas funcionem e não se tenha a notícia de que ele não funciona e ninguém diz nada ou diz muito pouco, sabe? Então, eles também têm que entender que o cientista é um cara corajoso, não é um cara que se esconde, né? Que se esconde nos momentos cruciais da sociedade, né? O cientista é aquele que vai para a rua também, porque ele é um cidadão transformador, né? E a gente vê existem muitas pessoas, mas no universo que a gente precisava é muito pouco, né? Então, é isso aí. Eu acho que se pode pensar num canal de popularização do DORAD, né? Da divulgarização do DORAD. Eu acho que é interessante. E já vou colocando aqui que eu vou convidar algumas pessoas para participar do canal da gente aqui de Pernambuco, para vocês falarem para o pessoal do secundário e para os professores, para saber que existe o DORAD, e o que é o DORAD, e qual é a importância do DORAD, certo? Tá bom. Um abraço grande aí para vocês. Olha, fiquei muito feliz com a palestra de hoje, viu? Foi mesmo. Professor, quando for... Quando vocês forem quando vocês forem divulgar, professor, no Instagram, ou tiverem palestras novas, marquem a nossa página do DORAD, que aí nós ajudamos na divulgação. Então, a gente pode tornar isso um pouquinho mais amplo até, né? Nós temos toda semana, viu? Toda semana? Já coloquei lá para a gente seguir, já. Humanities History. Inclusive, tem já gravadas coisas bastante interessantes que vocês, quem se interessa pela cidadania, por tudo, né? Nós temos coisas muito interessantes. Nós trouxemos gente muito interessante para conversar. Por exemplo, o presidente da Academia Pernambucana de Medicina, que é um dos grandes neurocientistas, neurocirurgiões do mundo. Alô? Acho que o professor Raul saiu. Bom, você viu, Alexandra, que foram fomentadas várias ideias aqui. Eu acho que o professor Raul falou que a gente está numa bolha. O Doris, desculpa, mas tem seu som. Está interferindo. Obrigada. A gente está numa bolha, mas quem sabe esse é o momento da gente estourar essa bolha, né? E aí
liberar tudo que esse conhecimento que a gente discute, a gente vem construindo para as pessoas mesmo. Isso seria fantástico. Acho que a gente tem a última pergunta, que é da professora Doris, da Unesp. Ok. Boa tarde a todos, né? Eu sou professora Doris, eu sou professora de fisiologia na Faculdade de Odontologia, sou dentista, e sim, a minha parte, né, de programming é na parte de odonto, que aí eu vi assim, como a Patrícia falou, eu faço em ratos, né? Que é a doença periodontal ou a periodontite apical, né? Que são doenças localizadas, mais a periodontite apical, eu faço, né, em ratas, e depois a prole adulta, ela fica com resistência à insulina, alterações no sinal insulínico, inflamatório, GLUT4, né? Então, tem várias alterações que aí, por causa disso, eu publiquei em boas revistas da área de odonto, né? Porque isso aí foi inovador. Então, já estou com esse, né, trabalho. Mas só para me apresentar, mas que eu queria mesmo parabenizar, Alexandre, seu trabalho muito bonito, gostei, né? É um trabalho muito, né, grande e importante para o país. Com relação a que você falou, que isso aí, né, tem que ser mais divulgado, né, que o professor Matias falou, que tem que ser uma política de Estado, aqui em Araçatuba, a gente tem um projeto Sorriso Feliz, né, que a gente começa a tratar a criança, eu acho que já até foi aprovado aqui pelo governo de Estado, agora é um projeto de Estado, né, que vai envolver vários municípios, envolvendo não só a Secretaria da Saúde, mas também a educação. Como que é esse trabalho? É você, da primeiríssima infância, desde bebê até 7 anos, e que vai trabalho com a prevenção de doenças, né, bucais, certo? Então, de escovar, de manter a boa higiene, e a gente já tem uns projetos aqui, piloto, que fizeram aqui na creche, aqui de Birigui, e viu que, depois que implantou, onde tem uma atuação do agente comunitário, os docentes, as professoras e a família mãe, fazendo toda uma educação, né, e um acompanhamento bem de perto, melhorou bastante. E sabe que, prevenindo todas essas doenças bucais na primeira infância, você vai prevenir, né, a parte de doenças cardíacas, até osteoporose e diabetes, né? Então, tem esses estudos. Então, diante disso, Alexandre, eu acho que assim, quem está à frente, né, eu participo, né, um pouquinho, né, mas quem está à frente é o professor Wilson, então ele fez todo o contato com o secretário de desenvolvimento, né, principalmente a secretária, né, de desenvolvimento, de saúde, tudo, e aí ele conseguiu fazer com que esse projeto fosse de Estado. Então, o seu trabalho, eu acho que assim, se envolvesse, porque agora tudo online facilitou, né? Você colocar essa importância para a mãe, de colocar tudo online, né? Mãe, agente comunitária, psicóloga e professor para ajudar mais essa criança, né? Então, eu acho que assim, seria um trabalho muito bonito de você colocar isso como projeto, como uma política de Estado, né? Porque ele conseguiu e da odonto, mas vai também nesse sentido. E agora que todo mundo está usando, né, a parte, né, de Google Meet, Zoom, facilita muito com essa difusão desse conhecimento, e aí promovendo a saúde, né, da população. Né? Então, o que você acha, Alexandra, de eu colocar você em contato com o professor Wilson, tudo, que ele é bem, né, um professor já titular aqui, eu também sou titular aqui, né, mas ele está à frente, ele não é dentista, né, ele está aqui na faculdade, e ele é uma pessoa muito proativa, né, já ficou lá na ONU, já teve, né, então ele sempre viaja e tem um visionário. Eu acho assim que o seu projeto seria muito interessante, né, fazer toda essa interlocução com o secretário de desenvolvimento, da educação, de saúde, e colocar isso como, né, colocar isso para as escolas, né, envolvendo toda a comunidade, toda a educação né, a Secretaria de Saúde, Educação, né, então, eu fiquei muito, assim, né, interessada no seu trabalho para poder isso aí for mais divulgado, e aí quando você falou assim, olha, não tem dinheiro, né, você para a FAPESP não tem como contratar, mas aí se você coloca, né, envolvendo todo o município, né, no Brasil inteiro isso aí, né,
que você divulga, onde tem a Secretaria Municipal de Estado, né, de Educação, Saúde, né, trabalhando de uma forma conjunta, isso vai, né, ampliar tudo esse trabalho, né, e vai poder ajudar muitas crianças, né, que serão nossos futuros, né, cidadãos, né, que vão contribuir aqui para o engrandecimento do nosso país. Né? Então, Alexandre, posso colocar em contato? Com certeza, tenho todo o interesse. O meu e-mail está na apresentação, né? Mas depois eu mando também, se for preciso. A gente conversa. Porque a gente está no chat, né? Doris é fácil, né? Não tem muita Doris, aí até às vezes, no começo, quando eu era pequena, eu falei, nossa, eu tenho de Doris, agora hoje eu agradeço, porque fica fácil para as pessoas me encontrarem, né? Mas, olha, parabéns, viu, Alexandre, pelo seu trabalho, né? É muito importante, eu acho que a gente tem que, a primeira infância, né? É na criança que a gente consegue reverter várias coisas que vai ter repercussão na vida adulta. Então, acho que a Patrícia aqui, né, que ela sempre coordena aqui, vocês estão de parabéns, e eu sempre, assim, às vezes eu não posso assistir, porque eu estou, o que acontece? Eu estou tudo quanto é comissão na reitoria e na minha unidade. Quando a gente fica mais no final da carreira, né, a gente é muito requisitada, e também, mês que vem, talvez eu vou para os Estados Unidos fazer um estágio, tudo. Então, além de eu fazer a parte de gestão, eu estou na parte de pesquisa, né? Então, eu não paro, né? Então, às vezes, eu não dou para assistir todas essas reuniões de vocês, porque eu tenho uma reunião, né, ao mesmo tempo. Mas eu sempre já assisti vários, né? E sempre eu gosto. Parabéns a todos, e Alexandra, aí depois a gente entra em contato, eu coloco contato com o professor Wilson, né? Que aí ele pode, né, fazer com que seu trabalho, seu lindo trabalho, seja, né, divulgado e, né, efetivado no país inteiro, e depois vai para o mundo, né? Você já está para o mundo, o seu, né? Mas aqui, às vezes, você fala assim, o pessoal lá de fora conhece mais do que o próprio Brasil, então vamos divulgar aqui de maneira efetiva e ampliar, né, essa atuação para o Estado, pelo menos para o Estado de São Paulo inteiro, né? Obrigada. Eu agradeço. Então, Alexandra, acho que nós terminamos, né? São 6 horas. Quero novamente te agradecer em nome de todos que estiveram aqui, em nome da Associação DORAD. Foi muito bom ouvir você falar, conhecer mais sobre o seu trabalho.